Bom dia, queridos irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã e poder compartilhar com vocês da palavra do Senhor, daquilo que Ele tem falado ao meu coração, daquilo que Ele tem ministrado na minha vida, poder compartilhar aquilo que o Espírito Santo tem colocado na minha vida. Então eu quero aqui agradecer ao pastor Edson por ter me dado a oportunidade, e eu queria orar com você nessa manhã. Feche teus olhos, vamos orar. Ó Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai. Agradecer porque o Senhor é um Deus poderoso, cuidadoso, e nós estamos aqui nesta manhã juntos como igreja, Senhor, louvando e adorando o Seu nome, Pai. Pedimos o perdão do Senhor para as nossas falhas, e nós queremos ministrar junto com o Espírito Santo, Paizinho, o coração das pessoas que estarão aqui nesta manhã. Que o Senhor fale ao meu coração, que o Senhor fale ao coração das pessoas que estarão aqui, que juntos nós possamos ouvir a Tua voz, possamos estar com o nosso coração sedento por Ti, com o nosso coração quebrantado, que nós possamos entender a Tua palavra, possamos compreender a Tua palavra, e que juntos nós possamos adorar ao Seu nome, glorificar ao Senhor. Obrigado, Senhor, por esse dia e mais uma oportunidade de estarmos vivos na Tua presença. Nós Te agradecemos e pedimos a bênção para todos aqueles a quem essa mensagem irá chegar. Em nome do Senhor Jesus nós oramos, ó Pai. Amém? Bom dia, Clair. Bom dia, Nadir. Deus esteja abençoando a vida de vocês também. Queridos, eu queria compartilhar com vocês uma palavra. Bom dia, Lucimar. Que está em Romanos capítulo 12, versículo 16. E ela vai dizer assim: tenham uma mesma atitude um para com os outros, não sejam orgulhosos, não estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, não sejam sábios a seus próprios olhos. E também em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20 vai dizer: em nome de Cristo nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos deles. Eu queria falar com vocês hoje sobre a construção de amizades e como isso pode ser bênção não só na sua vida, como na vida de pessoas que não creem em Jesus Cristo. Como cristão, a gente tem a tarefa de transmitir ao mundo a mensagem de Cristo Jesus. Entretanto, se os nossos relacionamentos eles se baseiam em apenas relacionamento com pessoas que são crentes, ou pessoas que estão na igreja, ou pessoas que já conhecem a Jesus, a gente fica limitado na tarefa de compartilhar as boas novas, porque a tarefa é compartilhar as boas novas com pessoas que ainda não têm esse convívio com Cristo Jesus, ou que não conhecem, ou que não vivem esse poder de Deus, ou essa transformação que Deus traz nas nossas vidas. E a gente precisa ter esse desejo de compartilhar. A gente precisa ter esse desejo de compartilhar aquilo que Deus fez na minha vida para as outras pessoas. Aquilo que de repente Deus fez na tua vida e você compartilhar para alguém que necessita talvez daquela palavra, daquele incentivo. E muito provavelmente os nossos testemunhos, ou seja, aquilo que a gente viveu com Cristo, eles não vão ser ouvidos por grandes pessoas, ou seja, por multidões, por várias pessoas. Mas certamente você pode dar o seu testemunho para pessoas que são próximas a você. Talvez na vida de um amigo, na vida de um colega de trabalho, na vida de alguém da sua família. E pode ter certeza que vai fazer diferença talvez na vida de algum deles. Quando a gente testemunha, quando a gente fala daquilo que Deus fez em nós, esse é o nosso testemunho vivo, é aquilo que nós estamos experimentando em Deus. Talvez de repente uma palavra, um gesto, ou até mesmo o fato de eu e você ouvirmos o que a pessoa tem a dizer, o fato que muitas vezes as pessoas não param para ouvir, elas estão sempre prontas a dar conselhos, sempre prontas a já dar uma resposta para a situação, quando na verdade às vezes a pessoa só precisa ser ouvida. Ela precisa ver que a pessoa está interessada no que ela quer falar.
E quando a gente faz isso, a gente constrói pontes, a gente constrói caminhos em que a gente pode demonstrar Cristo para as outras pessoas, principalmente para os seus amigos, principalmente para pessoas que estão próximas a você. E Jesus, ele entendeu perfeitamente que a missão dele era buscar os perdidos. E é justamente por isso que ele fez amizade com pessoas que não tinham reputação na época. Quando você olha para a história de Jesus, lá em Mateus capítulo 9, versículo 11, olha o que diz. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então, Jesus conhecia o propósito dele. E isso permitiu com que ele ficasse à vontade na companhia de pessoas que não são cristãs, ou à vontade na companhia de pessoas que eram sem a reputação normal da época. Ele não se preocupava com esse tipo de acusação, porque ele estava fazendo exatamente aquilo que o Pai mandou ele fazer, que era buscar os perdidos, estar no meio deles, fazer diferença no meio deles. E da mesma maneira como Jesus fazia isso, a gente também precisa ter esse tipo de atitude. Deus deseja que eu e você, nós sejamos seus representantes. As pessoas não veem mais Jesus se não for através da minha vida e da sua vida. Elas não têm um conhecimento de quem Deus é se nós não falarmos de quem Deus é e não demonstrarmos quem Deus é em nós, para que eles possam ver Jesus. Então a gente precisa representar Cristo para que as pessoas que estão de fora possam fazer parte dessa família. Mas para elas poderem ver Jesus, eu e você precisamos ser representantes verdadeiros, precisamos criar laços de amizade com pessoas que não creem em Jesus, porque é muito fácil nós estarmos no meio de pessoas cristãs. É muito fácil muitas vezes até se esconder no meio de pessoas cristãs. Mas quando a gente está envolvido com a intenção de falar de Deus para outras pessoas, a gente precisa viver isso de verdade. E quando os cristãos eles estão em ambientes que existem muitas pessoas que não são crentes de repente nesse meio, pode acontecer duas situações basicamente. A primeira situação é que a gente se sente incomodado por estar no meio de pessoas não crentes. A gente fica às vezes isolado, porque não queremos às vezes até ter um tipo de relacionamento com essas pessoas, ou a gente fica até desconectado dessas pessoas. Então esse é o primeiro ponto. Acontece duas situações: ou a gente se isola, ou então a gente se esquece que a gente é representante de Cristo e que a gente precisa ser um espelho de Cristo para essas pessoas, e a gente se comporta como se Jesus não existisse na nossa vida, como se ele não tivesse feito nada. Nós se relacionamos com essas pessoas, mas nós não demonstramos Cristo para elas, nós não falamos de Jesus, do quanto ele tem sido bom, ou nós demonstramos o quão nós estamos mudados em Cristo Jesus através do nosso relacionamento com ele. Então nós temos aqui dois pontos distantes, né? Nós vemos que de um lado nós nos sentimos incomodados e aí não se relacionamos com esse tipo de pessoa, e por outro lado a gente se relaciona demais com essas pessoas, esquecendo do fato que nós precisamos ser sal e luz para essas pessoas. E das duas formas tá errado, porque a gente precisa ter equilíbrio, a gente precisa se relacionar com essas pessoas ao ponto delas conhecerem a Jesus, e nós precisamos não se esquecer de que eu sou representante de Cristo, que eu preciso fazer diferença na vida das pessoas. Porque se eu não tenho nenhum testemunho para dar sobre o que Deus fez na minha vida, de fato Jesus não fez nada na minha vida. Se eu não tenho do que dizer, do que Deus transformou, ou do que Deus fez na minha vida, da maneira como Ele fez, se eu não tenho nada para dizer, significa que infelizmente Deus não fez nada na minha vida. E que testemunho eu vou ter se eu não mudei em nada na minha vida? E quanto mais a gente se afasta das pessoas que não são crentes, mais desconectados nós ficamos da vontade do Senhor. Porque se Jesus veio para se relacionar com os perdidos, nós também precisamos nos relacionar com essas pessoas.
E quanto mais próximos nós ficamos das pessoas ao ponto de se deixar levar pelo mundo, também está errado, porque nós ficamos desconectados também da vontade de Deus. As duas formas estão erradas, por isso que precisa ser equilíbrio. Jesus, ele entende que o nosso maior testemunho começa com a amizade. Você vai ver que ele chama os discípulos, mas logo após ele começa a ter um relacionamento de amizade com essas pessoas. E Jesus era intencional nessas amizades. E nós também precisamos ser intencionais nas nossas amizades com as pessoas, principalmente aqueles que não conhecem a Jesus. E sabe por quê? Porque nós conquistamos o direito de compartilhar o evangelho por meio dos nossos relacionamentos. É por meio desse vínculo de amizade que nós compartilhamos o evangelho. A questão que fica é a seguinte, olha. Pessoas, elas não se importam com o quanto você sabe, mas até que saibam quanto você se importa com elas. Então elas só vão conhecer Jesus não é pelo quanto que você sabe de Deus, mas por quanto você se importa com ela. Jesus, ele tinha esse hábito de se importar com o coração das pessoas. Ele não estava pronto para condenar, mas ele olhava para as pessoas visando ter um relacionamento com elas, visando olhar para elas e trazer elas para Jesus, trazer eles para perto de si. E da mesma forma como eu e você, nós desejamos relacionamentos que sejam profundos e verdadeiros, eu não quero me relacionar com pessoas que são mentirosas ou pessoas que são caluniadores, pessoas que querem o meu mal ou que não são pessoas boas. Da mesma forma como eu e você queremos esse tipo de relacionamento perto da gente, pessoas que incentivam a gente, pessoas que nos tratam bem, pessoas não cristãs também desejam profundamente esse tipo de relacionamento. Não é só porque eles estão no mundo que eles não têm esse desejo. Não é só porque eles não conhecem Jesus que eles não têm esse anseio no seu coração. Muito pelo contrário. Pessoas que não são cristãs desejam realmente e profundamente ter relacionamentos verdadeiros. Mas eles não conhecem esse tipo de relacionamento, a menos que eu e você tenhamos esse tipo de relacionamento com eles. Enquanto eu e você não nos relacionarmos verdadeiramente com as pessoas, de nós nos doarmos para falar do amor de Cristo, nós nos preocuparmos, nós realmente se envolvermos com essas pessoas, enquanto nós não fizermos isso, nada vai fazer com que eles acreditem em Deus. Porque o meu relacionamento com Deus fala às vezes muito mais alto, as minhas atitudes falam muito mais alto que ele não consegue ouvir o que eu estou dizendo. Então, eu preciso agir de maneira que agrade ao Senhor. Preciso viver de uma maneira que agrade ao Senhor, nos meus relacionamentos, para que eu possa construir pontes verdadeiras, para que eu possa chegar ao coração dessas pessoas, para que eu e você possamos falar ao coração delas. São corações sedentos, meu querido. São corações de pessoas que necessitam de Deus. São corações que muitas vezes precisam apenas de um gesto de carinho e de uma atitude diferente, nossa, uma postura diferente, para que eles possam realmente conhecer Jesus através da minha vida e da sua vida. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 23, faz uma afirmação muito bonita que diz assim, olha: porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante com ele. Então, Paulo era coparticipante porque ele fazia de tudo para que ele pudesse ter relacionamento com as pessoas, para que ele pudesse ter um ponto em comum com as pessoas. Quando ele diz ali que ele se fez de escravo para alcançar os escravos, quando ele se fez de fraco para alcançar o fraco, ele está se tornando próximo das pessoas. Quer ver um exemplo? Se você, por exemplo, tem um amigo que, falando para os homens, né? Se você tem um amigo que gosta de futebol e você não suporta futebol,
O mais interessante para nós, como cristãos, deveria ser como eu atinjo o coração dessa pessoa, como eu tenho um ponto em comum com essa pessoa, como eu me relaciono com ela de uma forma mais. é, com assuntos que os dois têm em comum. Futebol. Se a pessoa ama futebol, por que não aprender? Por que não suportar isso para alcançar o seu coração? Ou então você que é mulher, que tem uma amiga que faz crochê, faz trabalho manual, e você não entende nada, você não conhece, mas você procura se aprimorar, procura entender como o que essa pessoa faz ou o que ela faz, sabe, dar dica ou vai buscar atrás com um pouco de conhecimento o quê? Para ter um ponto em comum, para ter com o que conversar, do que dialogar, para ter um ponto em comum. E quando a gente faz isso, quando a gente busca um ponto em comum entre uma pessoa que não é cristã, a gente está expressando uma atitude de amizade. Nós estamos querendo ter relacionamento com essa pessoa e por isso nós buscamos intencionalmente saber do que a pessoa gosta, porque a melhor forma de eu me relacionar com alguém é ter um ponto em comum. Muitos dos nossos relacionamentos que nós temos hoje, você pode perceber, é porque nós temos um ponto em comum. Se, por exemplo, você faz parte de uma igreja, provavelmente porque você tem um ponto em comum que é Jesus Cristo. Se você de repente participa de algum clube, alguma coisa assim, é porque vocês têm um ponto em comum, porque isso gera realmente relacionamento. Então, nós precisamos ter relacionamentos intencionais. E o objetivo principal precisa ser, eles precisam ouvir de Jesus, mas como que eu chego até lá? Como que eu me relaciono com essas pessoas? Tendo um ponto em comum, falando daquilo que eles gostam. E aí você começa a ter relacionamento com eles, você começa a colocar conceitos cristãos, começa a falar do amor de Cristo, começa a viver coisas em Deus, num relacionamento ali simples, né? São pequenas atitudes diferentes que vai trazer de repente um clique na pessoa e ela vai ficar interessada. Então nós precisamos ser intencionais na maneira como nós falamos de Cristo, ou na maneira como nos relacionamos com as pessoas. Quer ver um exemplo claro? Quando Jesus começa a falar com a mulher samaritana, lá no poço. Esse texto está em João capítulo 4. Ele procurou um ponto em comum com a mulher em vez de condenar ela. E o resultado desse relacionamento, desse ponto em comum, é que não apenas ela se reconciliou com Deus, mas também os seus amigos, os seus familiares foram levados à presença de Jesus. Então você percebe, se ainda você não, talvez você ainda não tenha noção do quão grande e quão grande é a nossa responsabilidade de falar do amor de Cristo de uma maneira simples que pode atingir até mesmo a família das pessoas, o coração não só da pessoa com quem você se relaciona, mas a família dele, os amigos dele. A gente não tem noção do quão forte é o poder de Deus para transformar vidas dos nossos amigos, de coisas simples, de atitudes simples, de uma maneira com que quando a pessoa olhar para nós, ou quando ela precisar de uma oração, ou precisar de alguma coisa, ela fala, o William está aqui comigo, o William pode me ajudar, a Clair pode me ajudar, o pastor Edson pode, eu sei que eu posso contar com essas pessoas, né, que eu sei que essas pessoas vão me ajudar. Não é esse tipo de relacionamento que as pessoas elas lembram de nós até mesmo nos momentos mais difíceis delas. Elas podem contar conosco. Pessoas que estão prontas para ouvir, pessoas que estão prontas a ajudar, estão prontas a ter um relacionamento verdadeiro. E nesse episódio que Jesus ali fala com a mulher samaritana no poço, fica bem claro que a nossa amizade com as pessoas que não são cristãs, ela exige que eu e você, a gente precisa entender que existe uma diferença entre amar as pessoas e amar o que as pessoas fazem. Porque a mulher samaritana tinha vários maridos, mas Jesus em nenhum momento condena ela por ela ter vários maridos, e nenhum deles, ela ter várias pessoas dormindo com ela. Em nenhum momento você vê Jesus condenando ela, mas você vê que Jesus ama ela. Então amar a pessoa é o correto, mas não amar apenas a pessoa e não a atitude que ela tem tomado.
Em João 3,16 a Bíblia vai dizer que porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho. E fica claro que Deus ali está falando sobre amar as pessoas. Mas isso não quer dizer amar os valores que o mundo traz. Então nós precisamos amar essas pessoas. Amar a maneira que Deus quer fazer na vida deles, mas não amar as atitudes dele. Porque muitas vezes a atitude... Pode até ser que essa pessoa seja até uma pessoa razoável, ela não fuma, não bebe, não, 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 não faz nada, não mata, simplesmente vive uma vida tranquila. Porém, ainda assim falta tudo para ela, falta Jesus. Falta aquilo que é mais primordial, que é Jesus na vida dela. E talvez você possa ser um agente de transformação na vida dessa pessoa. Quando nós construímos amizades verdadeiras e quando nós somos intencionais nesse relacionamento com as pessoas. Nós podemos, irmãos, ser instrumentos de bênção nas nossas amizades, se os nossos relacionamentos eles pararem de ser apenas com pessoas crentes, com pessoas que conhecem a palavra. Esses relacionamentos precisam ser relacionamentos fora da igreja, pessoas que não conhecem a Cristo, pessoas que precisam de Jesus, pessoas que necessitam da maneira como nós vivemos, precisam conhecer quem é o nosso Deus. E eu queria falar sobre 3 coisas para nós construirmos essas amizades. A primeira delas é cortesia. Em Colossenses 4:6 diz assim: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. A maneira como a gente se relaciona ou como a gente conversa com as pessoas vai dizer muito sobre quem nós somos. E independentemente do que às vezes a gente precisa falar com as pessoas, seja uma exortação ou a maneira como nós devemos tratar as pessoas, o que importa é a maneira como nós vamos falar. Nunca é o assunto, nunca é o problema em si, mas a maneira como nós conversamos, a maneira como nós falamos e nos portamos diante das pessoas. É isso que conta. Porque pode ser a pior notícia para a pessoa. Tudo vai depender da maneira como nós conversamos, da maneira como nós falamos. Nós precisamos dar sabor às nossas conversas. Nós precisamos começar a colocar sal nas nossas conversas, para que as pessoas comecem a perceber que a gente está vivendo uma coisa diferente em Deus e elas precisam saborear isso. O problema só é quando nós não temos sabor na nossa vida, quando nós não experimentamos Deus diariamente, aí a nossa palavra, a nossa maneira de viver, ela fica sem sabor. Mas nós precisamos, em nome de Jesus, viver essa palavra de Deus, viver essa conversa com as pessoas, colocando sal, falando de Jesus. Tem até um slogan que uma vez eu vi que é: fale de Jesus sem falar de Jesus. As pessoas viviam Jesus, mas elas não falavam de Jesus explicitamente, as pessoas percebiam essa diferença. E elas acabavam se tornando mais amigas e acabavam aceitando a Cristo pela experiência de vida e principalmente pela fala das pessoas. Então que nós possamos ter cortesia, ter cuidado no falar, que o nosso falar seja agradável e temperado com sal, para que a gente possa falar às pessoas de uma maneira que agrade ao Senhor. A segunda coisa que é para a gente construir boas amizades é frequência. E frequência tem a ver com investir tempo, ou seja, passar tempo com as pessoas. E a gente só pode conhecer as pessoas de verdade quando a gente passa tempo com elas. Você não vai saber do que a pessoa gosta, do que a pessoa ela tem desejo, ou do que quais são os seus hobbies, quais são as suas dificuldades, se você e eu não passarmos tempo com ela. Se nós não investirmos tempo com essas pessoas. Enquanto nós não investirmos tempo com elas, nós não vamos conhecer ela verdadeiramente. Você só conhece a Deus quando você passa tempo com Ele, quando você se relaciona com Ele. E da mesma forma com as pessoas. Nós só conhecemos as pessoas quando nós nos relacionamos com ela. E hoje, né, por exemplo, nós estamos aqui usando a tecnologia para isso. É claro que hoje a gente não consegue visitar as pessoas como a gente gostaria, mas a gente pode muito bem usar o telefone como um meio de nós passarmos tempo com as pessoas. Eu falo com o meu irmão que está lá na Alemanha, cada 15 dias, cada 20 dias, e a gente se fala, a gente se conversa e mantém esse relacionamento mesmo distante. A gente pode com certeza ter relacionamentos assim.
E relacionamentos verdadeiros são criados através desse investimento de tempo. Então, não perca tempo, invista seu relacionamento mesmo em pandemia. Nós podemos ser bênção na vida das pessoas. Às vezes é ligar para orar, às vezes é ligar para ouvir, às vezes é se interessar pela pessoa, como ela tá, se ela tá bem, se ela tá mal. Nós podemos investir tempo com essas pessoas. Não é desculpa. Nós estamos em pandemia. A gente pode e deve agir dessa forma. E a terceira coisa é a autenticidade. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Romanos 12:9. Nós precisamos ser verdadeiros em nossos relacionamentos. Né? As amizades baseadas em mentira, elas duram muito pouco. Elas não sobrevivem por muito tempo. Então seja verdadeiro com as pessoas. Olhe nos olhos, sabe? Fale a verdade. Seja verdadeiro. Se você viveu aquilo, fale que você viveu. Se você não viveu, fale que você não viveu. Seja você mesmo. Seja um crente verdadeiro. Seja um cristão que acredita em Deus e que realmente vive o que a palavra de Deus ensina. Provérbios 27:6 vai dizer assim: melhor a repreensão feita abertamente do que o amor oculto, porque leais são as feridas feitas pelo aquele que ama. Porém, os beijos de quem odeia são enganosos. Aqui fala sobre pessoas que vivem de uma maneira santa na presença do Senhor, que vivem de uma maneira correta na presença de Deus. Eu e você precisamos viver dessa forma. Eu e você precisamos entender que nós precisamos ser verdadeiros com as pessoas. Hoje o mundo está cansado da mentira. O mundo está cansado de relacionamentos fracos. O mundo está cansado de relacionamentos que são baseados na verdade, mas baseados muitas vezes no interesse. Então eu e você podemos ter relacionamento verdadeiro com as pessoas. Basta nós vivermos isso em Cristo Jesus e nós vamos mostrar para essas pessoas, principalmente para as pessoas que estão mais próximas, que não conhecem Jesus. Nós vamos mostrar que Jesus é o que elas precisam. Então que no nome do Senhor Jesus, nessa manhã, você e eu possamos viver realmente esse relacionamento com as pessoas, porque nós estamos vivendo em Cristo Jesus. Nós precisamos ter cortesia, frequência e autenticidade nos nossos relacionamentos e que esse relacionamento possa gerar frutos. Frutos não para a igreja, mas frutos para Cristo Jesus. Frutos que permaneçam, frutos que realmente agradem ao Pai. Amém? Quero orar por você nesta manhã. Feche os teus olhos e vamos orar. Ó Deus, eu quero agradecer ao Senhor por estarmos juntos nesta manhã. Quero louvar ao Senhor porque o Senhor é um Deus poderoso, Pai. Eu creio que o Senhor tem falado com os meus irmãos nessa manhã. Quero agradecer ao Senhor porque o Senhor é um Deus que cuida das nossas vidas e que quer ter relacionamento cada dia mais conosco, Pai. Que o nosso relacionamento contigo, Pai, possa nos fazer ter relacionamento com as outras pessoas e que o relacionamento com as pessoas que não conhecem a Ti possam ser relacionamentos verdadeiros, onde nós realmente mostramos o amor de Cristo, que nós possamos viver esse amor de Cristo e demonstrar esse amor de Cristo para as pessoas, Pai. Que ao nos relacionarmos com essas pessoas que não Te conhecem, nós possamos levar, Senhor, aquilo que o Senhor depositou em nós, Senhor, a vida, a paz, o amor, o cuidado, a esperança, Senhor, a salvação que há em Cristo Jesus. Que nossos relacionamentos sejam intencionais na maneira como nós falamos, na autenticidade da nossa vida, Senhor, que no nome do Senhor Jesus nós possamos ser crentes verdadeiros e nosso relacionamento contigo possa ser um relacionamento tão verdadeiro e tão sincero que ao nos relacionarmos com as pessoas elas possam ver verdadeiramente quem o Senhor é. Que nós possamos demonstrar Cristo e cada dia mais parecermos com Jesus, para que elas conheçam a Jesus. É no nome do Senhor Jesus que eu oro e agradeço ao Senhor por esta manhã. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido irmão.